uma live de crescimento cristão, promovida pelo Ministério Pentecostal Cristo Liberta. Live de crescimento cristão. E hoje nós estaremos falando sobre a vida cristã e a abnegação. Deixa eu repetir, porque é um tema importantíssimo. A vida cristã e a abnegação, a renúncia. Glórias a Deus por isso. É o texto do Evangelho de Lucas, capítulo 14, do versículo 15 até o versículo 24. Essa palavra é uma palavra de despertamento espiritual. Essa palavra é uma palavra para nos trazer à memória o nosso compromisso com Deus e com a sua obra. Nós precisamos ouvir aquilo que Deus tem para nos falar. A Bíblia diz em Apocalipse, você encontra 7 vezes a mesma expressão, dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. O Espírito Santo ainda continua falando e continua falando através da palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Então, Lucas 14, do versículo 15 ao 24, diz assim: Ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: Bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Ele, porém, respondeu: Certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia, enviou o seu servo para avisar aos convidados: Vinde, porque tudo já está preparado. Não obstante, todos a uma começaram a escusar-se. Disse o primeiro: Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por escusado. Outro disse: Comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por escusado. E outro disse: Casei-me e por isso não posso ir. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: Sai depressa para as ruas e becos da cidade e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Depois lhe disse o servo: Senhor, está como mandaste e ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor: Sai pelos caminhos e atalhos e obriga a todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Então você vê que essa parábola começa com um convite muito especial. Essa parábola começa com um convite extraordinário. Essa parábola começa com um convite especial, mas termina com uma frustração por parte do Senhor, que não teve o seu convite atendido. A palavra diz para nós no versículo 15: Ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: Bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Após o discurso de Jesus, após a sua ministração, a sua palavra, alguém que estava sentado à mesa com os demais e com Jesus e seus discípulos, alguém se levanta e faz uma colocação. A palavra de Jesus tocou profundamente o coração desta pessoa. Essa pessoa foi tão profundamente tocado pela palavra de Deus que ele se expressa, ele coloca diante de Jesus a sua percepção, ele coloca diante de Jesus e dos demais
a sua percepção das coisas, e ele vai dizer então: bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Esse homem que se expressa, que se levanta à mesa diante de todos, tocado pelo discurso de Jesus, ele fala de coisas espirituais. Ele fala que bem-aventurado será o homem que adentrar o reino dos céus e comer pão no reino dos céus, que se sentar à mesa de Deus para participar desta refeição espiritual. É interessante nós notarmos aqui que a palavra falou tão profundamente no coração deste homem que ele fala e se expressa falando de coisas espirituais. É tão interessante você ver que é apenas um homem dentre muitos. É um homem apenas que foi tão profundamente tocado pela palavra de Jesus que ele se expressa falando em termos espirituais, falando de coisas espirituais. É interessante nós observarmos que hoje há tantas pessoas nas igrejas, há tantas pessoas que carregam consigo o título de cristãos, cristãos nominais, que estão a todo momento, a toda hora, em todos os cultos, ouvindo a Bíblia, a pregação, a palavra do Senhor, mas que não conseguem, por assim dizer, se levantar e se expressar com uma linguagem espiritual, porque são pessoas que ficam até admiradas com a Bíblia, com a palavra de Deus, são pessoas que acham a mensagem linda, maravilhosa, que acreditam que de fato a Bíblia é verdadeira, é a verdade de Deus, mas não conseguem falar das coisas espirituais. São pessoas tão presas às coisas materiais, às coisas desta vida, que não percebem que o seu linguajar, a sua comunicação é restritamente material e materialista. Mas esse homem fala de coisas espirituais. Esse homem fala de um anelo da sua alma. Esse homem fala de uma realidade vindoura que certamente ele almeja, ele deseja para si. E ele diz: bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. O discurso é bonito, o discurso é espiritual, o discurso é correto, mas Jesus adentra agora para mostrar algumas coisas, para mostrar que a vida cristã não é feita só de discursos bonitos e acertados, corretos. A vida cristã exige abnegação. Quando esse homem se expressa diante de todos dizendo: bem-aventurado aquele que comer pão no reino dos céus, no reino de Deus, Jesus então vai falar da condição necessária para que esse desejo, esse almejo da alma se torne uma realidade: a abnegação, a renúncia. O versículo 16, Jesus diz então: ele, porém, respondeu: certo homem deu uma grande ceia. Preste atenção nesse detalhe. Esse homem não promoveu uma ceia. O texto diz que esse homem promoveu uma grande ceia, um grande evento. Um grande evento para um grande público. Mas olha o que a Bíblia diz no versículo 17. A hora da ceia, o convite tinha data e hora marcados. O convite tinha endereço certo. O convite foi feito com antecipação para que os convidados se preparassem para esse evento. O convite foi feito com antecipação para que os convidados escolhessem as melhores roupas.
se preparassem para participar desse grande evento. Mas olha o que diz o versículo 17: a hora da ceia, na hora marcada, no dia aprazado, na hora marcada, no lugar determinado, enviou o seu servo para avisar aos convidados. Opa! Chegou a hora da ceia e o Senhor olhou para o relógio e disse: aonde estão os meus convidados? Se hoje Deus olhar para o relógio, Ele marcou algo, Ele tem algo na tua vida e tu sabes disso. E Deus está olhando para o relógio e dizendo: porque o meu servo, a minha serva, não estão no lugar, na hora, no momento exato. Aonde estão os convidados? Eu estou promovendo um grande evento, convidei muita gente e não apareceu ninguém. Será que não é isso que está acontecendo nos dias atuais? As coisas de Deus não estão sendo levadas a sério por muitos crentes. Muitos crentes já não comparecem mais à presença de Deus, nem tampouco às coisas do Senhor. A hora da ceia, versículo 17, enviou o seu servo para avisar aos convidados. Oh, meu Deus! Preste atenção, o convite já tinha sido feito antecipadamente. A hora do evento chegou, o lugar já está preparado. O Senhor está esperando os convidados. E os convidados não aparecem e Ele manda um aviso. Aleluia! Guarde essa palavra agora em nome de Jesus. Deus manda avisos. Eu estou aqui como um profeta do Senhor. Eu estou aqui como um homem de Deus para trazer uma palavra do trono da graça. Esse Senhor convidou muitos, mas a Bíblia diz que bem na hora da ceia, a hora marcada, o lugar preparado, o Senhor esperando os convidados e os convidados não apareceram. Os convidados fizeram pouco caso do convite do Senhor. E a Bíblia diz que quando chegou a hora marcada, os convidados não apareceram. Aí diz o texto, o Senhor mandou um servo avisar. Venham, já está tudo preparado. O Senhor mandou avisar. Tem muita gente que já desprezou o convite do Senhor. Não estão no lugar, na hora, no lugar, no momento e na posição que Deus estabeleceu. E Deus está mandando aviso. Está aqui no versículo 17. A hora da ceia enviou o seu servo para avisar aos convidados. Avisar os convidados que já tinham ciência, por meio do convite, do lugar, da hora, do evento, de toda a circunstância. Quantos crentes estão sendo já avisados por Deus? Já receberam o convite e desprezaram e estão desprezando o convite do Senhor. E Deus está mandando avisos através dos seus servos, dos seus profetas. Mas tem muitos que, além de desprezarem o convite inicial, também desprezam os avisos de Deus. O crente que despreza o convite de Deus e que despreza os avisos do Senhor, Deus vai tratar na vida desse crente. Todos fizeram um pouco caso do convite do Senhor. Não obstante, todos a uma começaram a excusar-se, começaram a inventar desculpas. Desculpas para dizer por que não compareceram à presença do Senhor, por que não estavam no lugar e na hora marcados.
Todos começaram a inventar as suas desculpas. O versículo 18. Disse o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por escusado. Eu estou em um negócio. Eu estou tão ocupado que eu não pude me preparar, ou eu não quis me preparar para este grande evento, para esta grande ceia promovida pelo Senhor. Mas eu peço que o Senhor me desculpe. Eu peço que o Senhor seja compreensível comigo. Eu peço que o Senhor seja razoável. Afinal de contas, eu estou trabalhando, eu estou ganhando o meu dinheiro, eu estou ganhando a vida, o meu sustento. E eu preciso ver a minha propriedade, eu preciso checar de perto para ver o progresso das minhas coisas. Preste atenção e guarde isso, porque essa palavra desta noite é profunda. A desculpa que o primeiro apresenta é trabalho. Eu não posso te servir porque trabalho muito. Eu não posso comparecer porque trabalho muito. Eu não posso atender ao convite de Deus, ao convite do Senhor, porque eu estou muito ocupado. O meu trabalho me consome demasiadamente. Preste atenção. E eu vou mostrar para você aqui na palavra que foram 3 situações, 3 desculpas. A primeira delas foi desse cidadão que disse: eu comprei uma fazenda, eu tenho que ver o meu negócio. Me desculpe, não pude comparecer. O segundo, no versículo 19, preste atenção. Outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por escusado. Você percebe que as desculpas eram variadas. Aliás, as situações eram variadas, as demandas eram variadas, mas as desculpas eram as mesmas. Eu não posso porque estou muito ocupado. Então eu peço que o Senhor seja razoável, compreensível. Eu peço que me desculpe. Será que as nossas desculpas convencem Deus? Será que Deus não sabe realmente das coisas? Ah, Ele sabe. O segundo caso é também por motivo de trabalho. O primeiro, motivo de trabalho. O segundo, também motivo de trabalho. O que está sendo tratado aqui não é a questão do trabalho em si. A questão toda aqui é a rejeição do convite feito pelo Senhor. O pouco caso que foi feito em relação às coisas sagradas. A palavra está forte nessa noite. Nós vamos digerir essa palavra. Nós vamos mastigá-la bem. Ela vai adentrar o nosso organismo. E se nós permitirmos, ela vai produzir mudança e transformação na nossa mentalidade e na nossa caminhada cristã. O primeiro foi por motivo de trabalho. Me desculpe, eu não tenho tempo. O segundo também. O terceiro agora, preste atenção. Versículo 20. E outro disse: casei-me e por isso não posso ir. O terceiro motivo foi família. Nós temos que cuidar da nossa família, nós temos que trabalhar. Nós temos que trabalhar, nós temos que cuidar da nossa família, mas acima de tudo nós temos que levar as coisas de Deus a sério. Agora preste atenção para você ver como que é a estrutura. Nada aqui é gratuito na palavra do Senhor. São 2 motivos por trabalho e 1 por família. Nós não estamos dizendo que trabalho é problema e que família é problema. Não, são bênção de Deus. Mas quando nós não colocamos essas coisas nos seus devidos lugares, nós podemos trazer complicações para as nossas vidas espirituais. 2 motivos por trabalho e 1 motivo por família.
Sabe o que isso demonstra? Para mim, enquanto leio o texto, e eu percebi isso agora há pouco, quando me preparava para trazer essa mensagem. Já preguei essa mensagem várias vezes, mas Deus me fez enxergar isso aqui poucos minutos atrás, pastor Fernandes, irmão Abraão, pastora Dalva, pastor Adonias. 2 motivos por trabalho e 1 por família. Isso demonstra que já naquela época, trabalho era mais importante do que família para muita gente. Para você ver que tipo de mentalidade, que tipo de estrutura nós estamos vivendo hoje. 2 apresentando desculpa por causa do trabalho e 1 por causa de família. Então tem mais gente apresentando desculpa para Deus por causa do trabalho do que por causa de família. Mais uma vez eu repito, trabalho não é problema e família não é problema. O problema é como nós administramos as coisas. O problema é quando nós não levamos a sério aquela palavra que diz para nós buscarmos primeiramente o reino dos céus e a sua justiça, e todas as demais coisas vão sendo acrescentadas. 66, tantos por cento presos a questões materialistas e 33% preso à questão da família. Colocou a família acima de Deus e outros colocaram o trabalho acima de Deus. O versículo 21. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. O servo traz um relatório completo ao Senhor. O servo que foi destinado a avisar os convidados de que eles estavam atrasados, eles não estavam levando a sério a coisa, aí o Senhor manda avisá-los. Quando o crente não está levando a sério as coisas do Senhor, desprezando o convite do Senhor, desprezando o chamado, desprezando a palavra, o Senhor manda avisos. E o servo foi lá para avisar. E as desculpas foram dadas. E agora diz a palavra, voltando o servo, tudo contou ao seu Senhor. Sabe o que isso mostra? Deus sabe tudo. Por que nós rejeitamos o convite? Por que nós desprezamos as coisas de Deus? Por que nós inventamos tantas desculpas? Deus sabe tudo e Ele já mandou avisos. E quando nós desprezamos os convites do Senhor e somos várias vezes avisados por Ele e continuamos na mesmice, desprezando ainda a palavra do Senhor, então o Senhor entra em cena para agir, para tomar providências, para exercer juízo. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo, perceba, geralmente nós temos isso. Não, Deus é amor, Deus é bonzinho, Deus é maravilhoso. Ele é, sim, amor maravilhoso, mas Ele é justiça também. Deus alarga para nós um leque de oportunidades, de possibilidades, e nós vamos desprezando cada uma delas, e nós achamos que um dia a conta não vai chegar. Pois a conta chegou para esses servos que desprezaram o convite inicial e que desprezaram também os avisos do Senhor. O Senhor ficou irado. Nós temos que vigiar e procurar viver verdadeiramente a vida cristã para que não venhamos a acender a ira de Deus contra a nossa vida. O versículo 21, então, irado, o dono da casa disse ao seu servo, sai depressa para as ruas e becos da cidade e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Os convidados desprezaram o convite
e fizeram pouco caso também do aviso. E agora o Senhor está irado. E o Senhor está tomando providência. E a providência que o Senhor está tomando é uma providência em que aqueles que rejeitaram o convite serão rejeitados também. Porque o Senhor preparou uma grande festa para que tivessem pessoas naquela festa. E o propósito e a vontade daquele Senhor vão prevalecer, a despeito do pouco caso que os convidados iniciais tiveram em relação ao convite do Senhor. O Senhor está dizendo, eu tenho pressa. Tem crente que quer protelar indefinidamente amanhã, quando as coisas melhorarem. Deus já fez o convite, já mandou o aviso. O que falta para nós, a não ser tomarmos postura diante do Senhor? Depois, versículo 22, lhe disse o servo, Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Isso demonstra que depois que o servo obedeceu, pegou os coxos, aleijados, foi pelos becos e etc, e trouxe muita gente para a casa do Senhor, ainda tinha espaço. Isso demonstra que muitas pessoas foram convidadas e não compareceram. Quase ninguém mais quer comparecer às coisas de Deus. Quando são as coisas da vida, da família e do trabalho, que não são coisas indignas e errôneas, não são coisas válidas e necessárias. O problema é quando nós colocamos tudo isso acima de Deus. Ainda tem lugar, Senhor. E o Senhor respondeu, sai pelos caminhos e atalhos e obriga a todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Só lembrando, Jesus conta essa parábola para dar resposta a um homem que faz uma indagação. Eu volto ao início do texto para finalizar a nossa mensagem. Versículo 15. Ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe, bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. O que o texto está mostrando? Que após Jesus proferir um discurso, um ensinamento, uma palavra tremenda, uma palavra do trono da graça, essa palavra tocou tão profundamente o coração de um dos circunstantes que estavam ali naquela mesa. Esse homem foi tão profundamente tocado pela palavra que ele se levanta no meio de todos e profere uma fala. Esse homem não pediu nada, esse homem não coloca qualquer impressão pessoal, esse homem não exige coisa alguma, esse homem tão somente expressa o seu entendimento dos mistérios de Deus. Após ouvir o ensinamento de Jesus, aí ele vai dizer, no meio de todo mundo, Jesus, Senhor, bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Perceba que de um quantitativo enorme de pessoas que estavam nesta reunião, neste recinto, ouvindo o ensinamento de Jesus, apenas é tão profundamente tocado que consegue expressar uma fala. Mas a fala desse homem não fala de trabalho, não fala de família, não fala de bens materiais, não fala de cura, não fala de pedir qualquer coisa a Deus. Ele aborda, ele fala, ele se expressa tão somente em termos espirituais. Ele vai falar de coisas espirituais, coisas futuras, coisas vindouras e que estavam queimando no coração dele. Ah, Senhor, bem-aventurado aquele que comer pão no reino dos céus. Era o desejo do coração desse homem. E é quando então Jesus, em resposta à fala desse homem, conta essa parábola que nós acabamos de explanar aqui. Quantos crentes há hoje nas igrejas
que ouvem as mensagens, ouvem a pregação, ouvem a palavra, receberam um convite, já receberam até avisos, e são crentes que não conseguem, a exemplo desse homem, logo no início, se levantar e falar de coisas espirituais. Só falam de coisas materiais, só falam de trabalho, só falam de outras coisas. E eu volto a repetir aqui e finalizo aqui a mensagem. Das 3 desculpas, das 3 situações, 2, ou seja, 66,6%, eram desculpas relacionadas ao trabalho. Senhor, são os negócios. Eu não vou poder comparecer, eu não vou poder fazer, mas eu peço que o Senhor me desculpe. E o terceiro caso foi por conta da família. Senhor, eu me casei, eu estou começando uma família e eu não posso atender o teu convite, começando erradamente a construir uma família, colocando o Senhor fora da prioridade. Será que não é esse o insucesso de muitas famílias hoje? Colocarem Jesus para o lado de fora? Acharem que família funciona independentemente da palavra, do Espírito Santo e da vontade, da obra, da graça do Senhor? E para você ver que como já naquela época as coisas materiais, 66,6%, 2/3, trabalho, e 1/3, 33,3%, família. E Deus, onde ficou nessa história? Não sobrou qualquer porcentagem para Deus. Ele ficou totalmente de fora pela demonstração da rejeição ao convite e aos avisos que ele enviou através dos seus servos. Vem comigo aqui rapidamente para a gente só ler esse texto e a gente orar, encerrando a nossa live. Hebreus. Vamos manusear a palavra do Senhor. Hebreus. Capítulo 2, versículo 3, só. Eu vou ler esse texto vai resumir tudo aquilo que foi falado aqui. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram? Essa palavra resume tudo. Que Deus queira abençoar as nossas vidas. Essa era a mensagem, essa palavra. Eu quero aqui agradecer a presença de todos vocês na nossa live de crescimento cristão que nós estivemos abordando nesta noite, cujo título é A Vida Cristã e a Abnegação.